Então, boa tarde, pessoal. Fico muito feliz de poder participar aqui com vocês. Espero que o pouco de conhecimento que eu possa trazer contribua para o processo de vocês. É uma atividade muito simples, é muito comum. Habitualmente, vocês já até têm uma certa expertise nisso, meio natural, pelos processos atuais, como eles acontecem, mas eu vou trazer algumas coisinhas que pode ser que alguns não tenham uma visão e que vai ajudar a elucidar e clarear um pouco mais a forma de entender um pitch, porque, teoricamente, todo mundo tem um entendimento básico, né, disso. Eu queria depois pedir para vocês que no finalzinho, ao longo da explanação, por favor, perguntem o que quiserem, não tem problema, pode interromper, eu acho isso até bastante positivo, porque gera uma dinâmica, e também no final, e no finalzinho eu queria bater uma fotinha, assim, fazer um print da tela, que eu acho super gostoso, assim, colocar que a gente participou, fez, né, fez, eu acho uma delícia. E, por favor, façam suas contribuições também. Vou tentar compartilhar aqui, então, um PowerPoint que eu fiz, né, e aí a gente vai verificando aqui, deixa eu ver se eu consigo enxergar ele aqui, tá aqui. Me informem se vocês já estão vendo. Estão vendo? Ou não? Deu para ver que já Estamos vendo sim. Tá, eu vou tentar colocar ele em modo apresentação, vocês me falam se tá ok, tá? Ficou bom? Ficou. Tá, porque aqui, do jeito que tá, eu não consigo ver vocês, tá? Se tiver alguma falha em alguma tela, em alguma coisa, vocês me falem que eu volto, etc e tal. Porque eu não consigo enxergar vocês quando a gente põe em modo apresentação. Então, vamos lá. Em vez de colocar pitch, eu coloquei apresente o seu negócio, e eu estou usando uma linguagem mais focada em business, vamos assim dizer, porque os pitches, essas coisas, elas surgiram muito a partir do início do século XX, anos 2000 e tudo mais, em função do mundo mais da internet, das inteligências artificiais, do surgimento das startups, desse mundo muito do Vale do Silício, e essa linguagem mais voltada para esse tema. Então, por isso que tem uns nomes muito comerciais, mas a gente vai transportar isso tudo para o mundo público. Do jeito que está escrito, é como a gente desenha, mas eu vou toda hora levar para o mundo do universo do público, que é uma referência que vocês têm, tá bom? Então, vamos lá. Como a gente pode apresentar o nosso negócio? Em primeiro lugar, eu queria falar sobre o Golden Circle. Eu não sei, algum de vocês conhecem sobre o Círculo Dourado? Já ouviram falar? Já ouvi falar, mas não profundamente, assim. Sim, é uma coisa simples, porém extremamente complexa. Quem criou foi o Simon Sinek, que é um consultor nessa área de negócios e de visão, e ele traz uma visão, como o Kotler também traz no Marketing 4.0, a visão do negócio por propósito. Então, ele fala muito assim, isso é até uma frase dele, todas as empresas sabem o que elas fazem. Vocês sabem o que a empresa Júnior faz? Quem sabe me dizer? Ninguém? A empresa Júnior, ela busca vender soluções para os problemas públicos, assim, soluções na área de administração pública. Será que isso é o quê? Então, vamos passar. E ele fala também que algumas pessoas sabem explicar como que elas fazem o negócio delas, né? E no caso de vocês, como que vocês fazem, então, a venda dessas soluções? Vamos chamar de venda, tá? Dessas soluções, consultoria de soluções. Acho que analisando as dores dos clientes. É uma resposta que cabe. Mais alguém teria uma resposta? E por último, ele diz que muitas, muito poucas, sabem dizer por que elas estão fazendo isso, que é o que ele chama de propósito. Por que vocês estão fazendo isso?
Acho que tanto pelo nosso desenvolvimento profissional, que é um dos objetivos da empresa Júnior, quanto também a questão de buscar uma transformação no setor público, assim. Pode ser uma resposta. Alguém mais poderia arriscar por que vocês têm a empresa Júnior? Eu tenho um linkzinho de um vídeo que eu vou deixar aqui, depois eu vou colocar no chat, e eu mando para vocês, mas é porque agora ele não vou conseguir abrir, ele é rapidíssimo, de 5 minutos, que é a explicação do Simon Sinek, ele falando do círculo dourado, tá? E aí, qual a importância, então, do círculo dourado? Em primeiro lugar, criar um vínculo emocional com o consumidor. O consumidor que vocês têm hoje, deixa aí na cabeça, é o público, é o seu público-alvo, na linguagem mais de empresas e organizações privadas é chamado de stakeholder, mas no mundo público chama-se público mesmo. Então, uma das funções do Círculo Dourado é conectar de forma direta e de forma emocional com esse público. Emocional não é afeto, emocional é atingir pontos de reflexão e de que fazem sentido para que alguém te contrate, para que alguma organização te contrate. As pessoas vão consumir seus serviços e produtos não por causa do serviço, medir a rua tal, calcular o número de déficit de saúde no município tal, mas sim pela causa, pelo que você pensa na sua empresa Júnior. Eles vão te contratar não pelo seu serviço técnico, mas o que agrega o seu serviço técnico, que eles chamam de propósito, causa. E que você seja uma marca que inspire e emociona. Mais uma vez, propósito está ligado a atitudes muito mais reflexivas do que atitudes propositivas. Tá certo que o nosso mundo é um mundo de fazer coisas, mas fazer coisas que geram uma sensação, uma emoção, um sentido, um propósito, é o que se busca hoje, é o que as pessoas estão buscando hoje. E isso não é um evento da empresa privada ou do mundo público para poder fazer marketing, não. É um evento de mudança comportamental mesmo. Eu, que sou uma geração bem anterior à de vocês, vivi mudanças muito radicais. Anos 80, entraram os processos de automação nas indústrias, em todos os outros serviços públicos também. Depois entrou mais do que automação, entrou um processo muito forte de tecnologia, né? De produtos e serviços também, isso foi ampliando com a virada dos anos 2000. Quando chega-se num momento em que as pessoas foram se mecanizando e automatizando da mesma forma que as coisas foram fazendo isso. Então, foram se criando robôs e as pessoas foram se robotizando. E chegou no momento agora que as pessoas têm dificuldades de viver como estão. E isso é muito mais da minha geração. Pessoas que viveram na fase adulta nos anos 80 e 90 são muito embrutecidas, automatizadas, robotizadas. E a geração atual não dá mais conta disso, até porque existem robôs e inteligência artificial para fazer o que nós fazíamos nos anos 80, e hoje a gente tem que usar muito mais a causa, a mente, a sensação e o prazer de se realizar. Isso é uma coisa que é muito importante, que um pouquinho mais à frente vocês vão entender por que ser público, ser um servidor público, com esse mote do sensível. Eu vou trazer 3 exemplos aqui do Círculo Dourado, para vocês perceberem e entenderem, até fazer um exercício mais para frente, se realmente vocês conseguiram responder o que, o como e o porquê. A Apple diz que tudo que ela faz, tudo que nós fazemos é para desafiar o status quo, como estamos. Acreditamos em pensar diferente. Como que ela vai fazer isso? Desenvolvendo produtos lindos e fáceis. E o que é o produto lindo e fácil, que desafia o status quo e que elas acreditam em serem diferentes? Computador e smartphone. Se ela tivesse dito apenas que ela só vende computador e smartphone, ela estava fazendo o mesmo de tudo.
Como ela diz que computador e smartphone é para desafiar o mundo atual, a forma como estamos, e para pensarmos diferente, elas estão conectando com um público que quer pensar diferente, que quer ser diferente, que não quer viver nesse mesmo nível. Mas através de quê? De computadores, de telefones, etc. e tal. O da Natura, da mesma forma. Por que que eles produzem alguma coisa? Porque eles são apaixonados pela cosmética e pelas relações. Como? Através, a forma que expressamos nossa paixão é promovendo o bem-estar das pessoas consigo e com os outros. E o que que eles produzem? Fragrâncias, texturas, produtos de beleza e higiene pessoal. Da mesma forma, produtos e belezas de higiene pessoal para promover o bem-estar de pessoas consigo e com os outros, através de uma relação de paixão. Quando elas falam dessa forma, as pessoas se conectam com isso, muito mais do que comprar um batom, um sabonete ou um outro material. E da mesma forma, a Opinion Box. Eles ajudam empresas a tomar decisões mais inteligentes, baseadas em dados e não em achismos. Como? Entendemos o comportamento e os desejos dos consumidores e com muita velocidade e a um preço acessível. E o quê? Oferecemos soluções digitais inovadoras de pesquisa de mercado e customer experience. A experiência hoje do cliente é um dos movimentos mais próximos dos produtos e serviços com causa. Se o cliente faz uma experiência que o deixa feliz, isso é muito próximo de tudo isso que o Círculo Dourado propõe. E a Opinion Box, ela põe exatamente aí a experiência do cliente como um dos quês que ajudam a pessoa a ter decisões inteligentes. Né? Então, saber dizer o que vocês vão fazer, isso é muito importante. E o Círculo Dourado dá esse mote legal, porque tem um monte de gente fazendo consultoria em gestão pública, em política pública, e vocês podem fazer isso com um porquê, que eu acho que é o mais legal, e com um como interessante e diferente. Aqui para vocês ficou, assim, claro? Deu uma travada aqui. Agora passou. Ficou. Vocês querem fazer alguma pergunta sobre isso? Querem dar um exemplo ou remodelar o como, o que e o porquê de vocês baseado nisso? Alguém quer tentar? Vocês acham que faz sentido isso que eu falei? Tô vendo a Gabi falar aqui no chat. Mas... Eu não consigo ler o chat não, tá, gente? Por causa da apresentação. Aí vou ter que colocar vocês para falar. Sim, eu acho que faz muito sentido. Sobre o porquê, aí é uma dúvida também, abrindo para discussão nesse sentido, se aproxima da missão, digamos assim? Pode ser muito próximo da missão, sim. E o como se aproxima da visão. Porque para alcançar algumas coisas, para você ser visto, você precisa de estratégias de como fazer a sua visibilidade. E o porquê tem muito a ver com a missão, sim, né? Transformar pessoas, transformar o mundo, transformar o meio ambiente, a sociedade, trazer prazer, melhorar dores, entendeu? Tem tudo a ver com a missão, sim. Show. Mais gente? Posso pular para o pitch? Então, vamos lá. Se tiver dúvida... Tranquilo. Tá. Se tiver alguma dúvida, é muito simples isso, mas é bom a gente bater um papo, porque, às vezes, o óbvio não é olhado. Tem muito a ver com isso, que a gente não olha para o óbvio e deixa de fazer aquilo que está muito fica procurando coisas diferentes e elas estão muito na frente da gente. Então, o pitch não é nada mais do que uma apresentação de um negócio, tá? De qualquer forma, mesmo vocês sendo consultores de políticas públicas e gestão governamental, atendendo primariamente outros gestores públicos, que teoricamente podem ser inicialmente as prefeituras, alguma secretaria, etc., não deixa de ser um negócio. Por isso que as linguagens, elas não
Porque no mundo público, às vezes, tem alguns grupos, alguns indivíduos que têm muito medo dessa linguagem mais comercial. Mas eu gosto de fazer essa mescla para a gente entender que é tudo a mesma coisa, tá? E que vocês vão viver no mundo público uma linguagem menos comercial, mas não deixa de ser, tá? Então, o pitch é uma apresentação, existem vários tipos de pitch. O TED, por exemplo, que é aquela apresentação é muito famosa. Os TEDs, geralmente, eles têm 18 minutos, e eles são um tipo de pitch. Esse pitch que eu estou falando, de 3 a 5 minutos, é um dos mais famosos, que eles chamam de pitch elevator. É que onde há a possibilidade de você encontrar com alguém, por exemplo, num elevador, e ter só 1 ou 2 andares, aquele cara que é o investidor ideal, aquele prefeito, aquele governador, você tem só 3 a 5 minutos para falar o essencial para ele. E é o que é o mais importante para vocês. Então, ter em mente que vocês precisam construir o que vocês fazem na empresa Júnior numa fala de, no máximo, entre 3 e 5 minutos. O objetivo de um pitch é que você desperte o interesse na outra pessoa. Essa pessoa pode ser um governador, um prefeito, um secretário, um investidor de políticas públicas na área privada, por que não? Pode ser uma empresa privada fazendo gestão em políticas públicas, consultorias, terceiro setor, e vocês têm que mostrar para eles que vocês são bons em ajudá-los a perceber as demandas que eles têm na atividade deles, seja em qualquer área de conhecimento da política pública e da gestão governamental. Até aí, tudo bem? Tudo bem. Bom, como que eu vou apresentar, então, o pitch? O fato do pitch ter uma duração muito pequena, ele propicia que você faça isso de várias formas. Então, vou dar um exemplo aqui. Vocês conhecem a AMM, Associação Mineira de Municípios? Já ouviram falar? Alguém já ouviu? Pois é. Tem também a Grambel, que é as empresas, os municípios da grande BH, tá? E tem uma outra também, tem umas outras também de outras regiões, norte do estado, noroeste, eu não sei o nome de todas, não. As duas que eu mais conheço é a Associação Mineira de Municípios e a Grambel, que é a Associação dos Municípios da Grande BH. Então, vamos supor que tem a Feira da Associação Mineira de Municípios. E vocês vão lá para fazer network, netweaving também, tem uma certa diferença, mas vão lá para fazer os 2 tipos de relacionamento. E aí, vocês encontram com o prefeito de Montes Claros. Fala, não, aquele é o prefeito de Montes Claros, a gente fez um estudo de avaliação de políticas públicas de Montes Claros, vamos atrás dele. Vocês têm 3, assim, como vai, prefeito tal? Nós tivemos a possibilidade de avaliar que vocês ouvi falar que vocês têm uma dificuldade na área de saúde nisso. Nós somos a empresa Júnior da Fundação João Pinheiro, da escola Paulo, não sei o que, esqueci o nome do professor, Paulo Neves, e eu gostaria, e vocês têm que falar em 3 a 5 minutos, alguma coisa que o interesse, que faça com que ele fique com vocês na cabeça. Ele pode até não propor nada para vocês naquele minuto, mas ele vai entender em algum momento que voltar ao assunto saúde, nossa, aqueles meninos podem me fazer uma consultoria. Então, nesses 3 a 5 minutos de trombada com um determinado indivíduo que vocês já mapearam, é que vocês têm que estar prontos para poder apresentar para eles uma coisa interessante que mostre por que vocês são importantes de ser contratados, que mudança que vocês vão gerar no contexto. É por isso que uma coisa está ligada à outra. O círculo dourado, vocês têm que descobrir em cada análise de cada cliente que vocês tiverem, para cada consultoria, vocês têm que levar essa causa para encher os olhos deles. Nossa, realmente é isso que eu precisava. Eu não precisava de uma consultoria com números, eu precisava de uma consultoria que me motivações, que me trouxesse soluções
que pudessem me agregar para a minha reeleição, para poder algum tipo de melhoria, enfim, vocês têm que levar esse porquê para encher o olho dele e fazer com que eles lembrem, com que ele pense em vocês, né? Tem aqui o exemplo do elevador, que eu já comentei com vocês, o que vocês podem encontrar com qualquer tipo de público que vocês tenham mapeado e em qualquer circunstância, sem planejamento, e vocês têm que estar prontos para apresentar soluções de forma que emocione, que sensibilize, que é o que, porque vender um serviço, um produto, todo mundo vende. Uma caneta, qualquer um vende, mas por que a caneta Bic? Porque eu vou te trazer a possibilidade de escrever histórias. Por que você vende Bic? Porque eu vendo histórias. Então, é diferente o seu posicionamento que vocês têm que ter neste momento de apresentar um pitch. O que deve conter um pitch? Qual a dor? Alguém comentou aí, uma das minhas... A dor é tudo que você tem que solucionar. Por isso que você precisa mapear o seu cliente. Se você chega para um cliente e fala assim, porque a gente faz consultoria de saúde, segurança, avaliação dos estatutos, avaliação de leis, ok, todo mundo faz isso. Mas se você disser que você vem para analisar as condições da vida das crianças e adolescentes de determinado município e descobrir uma forma de transformar a educação dessas crianças, a qualidade de vida, a prevenção de abusos, de criminalidade, etc. e tal, de uma forma diferenciada, você vai estar atingindo muito mais a dor do negócio do seu cliente de forma mais, por isso, mais uma vez, o porquê é importante. Esse cliente, seja ele qual for, ele quer saber que oportunidades você vai gerar com a sua consultoria. Então, você tem que ter isso muito bem mapeado também. Outra coisa que ele vai querer saber é por que alguém deve se interessar pelo seu negócio, sabe? Então, assim, você tem que mostrar para ele por que você é bom. Por que você faz melhor do que qualquer um outro a atividade que você está propondo para ele, né? Você tem que mostrar os seus dados, você tem que mostrar para ele de uma forma rápida exemplos, trazer sempre um case rápido, porque nós já estivemos no município, não precisa dizer, citar o nome do município, mas no município do norte de Minas, onde nós elevamos a desistência na educação, era de 87%, e nós elevamos diminuímos esse gap de abandono educacional de 87% para 23%. Vocês podem ter um exemplo mapeado já na agulha para trazer e mostrar a importância, né? Isso a gente eleva a autoestima da comunidade, a gente transforma o município num município muito mais proativo, a criança e o adolescente passam a ser parte dos processos de empreendedorismo junto aos seus pais, junto ao adulto do município, passam a ser partícipes, né, dos processos de melhoria daquela comunidade. Vocês podem trazer elementos assim. Vocês têm que ter essa capacidade de explicar o negócio, a sua capacidade de explicar o negócio tem que demonstrar conhecimento e domínio sobre o negócio, vocês não podem falar de uma área que vocês não tenham abrangência nem conhecimento, vocês podem mostrar que a sua proposta é competitiva, porque vocês vão mostrar que já fizeram isso e que outras tentativas foram feitas, mas que vocês tiveram sucesso, mostrar onde vocês são bons, porque vai ter um monte de gente concorrendo com vocês, né? Pode mostrar até, por exemplo, nós somos estudantes, temos o apoio de vários pesquisadores das áreas que vão nos ajudar a alavancar os dados, a avaliar os dados, então, além de trazermos um custo menor no trabalho, no valor do que vamos cobrar para vocês, temos a contribuição de vários professores, doutores, nos apoiando nessas ações, enfim, os diferenciais competitivos. E levar a mensagem de forma correta para cada tipo de público. Isso que é também um grande diferencial, junto com o porquê do Círculo Dourado. Porque cada público tem uma percepção diferente. Se você conversar hoje com o Calil, você está conversando com um prefeito de uma capital, com uma série de
de subjetivações, com uma série de causas, com uma série de informações, com o seu perfil reflexivo. Se você conversar com um prefeito do Vale de Jequitinhonha, vai ser um outro homem ou uma outra mulher, com várias subjetivações, com outros porquês, com outras demandas, com valores de crescimentos e decréscimos diferentes de uma capital, com um número de dinheiro, de entradas de dinheiro para educação e saúde completamente diferente de uma capital. Então, o público e a percepção deste público é fundamental para vocês terem pitches mais elaborados. Pode ter um pitch genérico? Pode. Mas também ter pitches mais focados em cada público também é um grande diferencial. E uma outra coisa importantíssima para que vocês possam entender e compreender o que é um público é fazer uma análise SWOT. Vocês sabem o que é uma análise SWOT? Alguém já ouviu falar na análise SWOT? Eu, particularmente, nunca ouvi. Mais alguém ouviu falar ou não ouviu? Tem no PE que a gente fez semestre passado. Aí tem uma parte que a gente analisa essas questões da empresa, assim. Exato. Aí, tendo como análise uma prefeitura, por exemplo, né? Vocês podem fazer análise SWOT de vocês, quais são as fraquezas de vocês como empresa júnior, para que vocês descubram as fraquezas. Eu não tenho conhecimento de educação, eu não tenho conhecimento sobre saúde, eu não entendo bem sobre ICMS solidário e lei, né, da lei Robin Hood, eu tenho mais defasagem sobre desigualdades. Enfim, vocês podem fazer essa análise de vocês e podem fazer essa mesma análise de públicos que vocês querem ir de encontro e fazer uma abordagem para que vocês venham a ser contratados por eles. Então, vocês podem fazer essas análises das fraquezas, descobrir o que eu não tenho de bom para poder melhorar, e o que o meu público não tem de bom para que eu possa oferecer para ele. Essa é a grande estratégia. Para você melhorar. Para o seu público é para você vender para ele. Quais são as oportunidades que vocês têm para atingir o mercado? E quais são as oportunidades que vocês têm de descobrir como entrar em algum tipo de público, como atingir algum tipo de público. Quais são as forças que vocês têm, diferencial de ter o suporte de grandes pesquisadores com mestrado e doutorado, e pós-doutorado numa das maiores instituições de pesquisa governamentais do país. É uma força que vocês têm. E qual é a força que esse município tem? Eu tenho facilidade, ele tem verbas e facilidades para contratar consultorias, ele tem secretários que têm elaborado grandes trabalhos e que querem desenvolver mais conhecimento. Então, olhando o que vocês têm de força e o que o público tem, vocês conseguem se estruturar. E as ameaças? Quem é meu concorrente? Quem pode entrar numa disputa de uma consultoria comigo e pegar a minha vaga? Quais são as ameaças que esse município, por exemplo, está vivendo hoje? Um prefeito tal está com um problema de rejeição alta no seu município, porque ele tem uma verba pequena, e aí, mesmo sem dinheiro, vocês podem tentar mostrar para ele que ele pode fazer outras ações com pouco dinheiro e alavancar, talvez, a imagem dele, a reputação dele de prefeito num município pobre e tudo mais. Então, assim, ver as suas ameaças e as deles para que vocês possam alavancar o negócio consultoria júnior. Mas, ainda assim, voltando num ponto que eu acho que é o mais importante de todos, conhecendo o seu público. Tá? O seu público tem diferentes formas de conhecimento e entendimento, eu já falei ali atrás, subjetivações, causas, valores, cultura, são as reflexividades. O lugar onde ele mora, o tanto de dinheiro que ele tem, o tanto que ele estudou, vai te dar ou não uma visão de percepção
de como você tem que lidar com esse público. Cada um vai ter uma diferença. Um público do Sul vai ter um olhar talvez maior, mais amplo, mais rico, em função da própria quantidade de possibilidades de coisas que essa região sul, por exemplo, de Minas tem, que mais água, mais agronegócio, mais empresas, mais indústrias, etc. e tal. Já o norte é mais seco, é mais agreste, é um sertão mais com dificuldades, com pouco acesso de rodovias, e aí você vai ter menos. Então, você tem que olhar esse público com todos esses vieses, né, para que você possa entender e chegar com as soluções efetivas para cada um. E a gente chama isso de mapear o público, né? Então, eu queria saber, assim, hoje, aqui, vocês podem me dizer um público que vocês tenham, que vocês conheçam, que vocês entendam, e que alguma coisa que vocês já possam levar para esse público? Todo mundo dormindo, porque eu não estou vendo vocês, aí ninguém responde. Estamos dormindo, não. Depois do almoço, tudo Depois... Assim, eu acho que público específico, nessa forma que você fala, por exemplo, da gente conhecer mais uma região, acho que a gente não tem. Inclusive, eu achei que foi uma pontuação muito interessante da sua fala, assim, que eu acho que é muito importante a gente entender melhor uma região, talvez focar mais nela. Acho que até regiões mais próximas aqui de Belo Horizonte facilita muito também. Mas um público que eu acho que a gente tem um pouco mais mapeado, mas que ainda assim é um pouco grande, extenso, é um público que a gente está tendo novo, que é de outras empresas juniores, que a gente tem na área de compras públicas. Então, eu acho que sobre esse público a gente entende um pouco mais, porque a gente é semelhante a ele, sabe? Que é uma referência. Eles são um público como benchmarking, porque tem uma diferença, né? Na hora que você não vai fazer uma consultoria para eles, mas eles são referências de como atuam e que podem ser um estímulo para que vocês mudem, para que vocês usem algumas estratégias e etc. e tal. Nesse sentido, né? Eu acho que nesse sentido também, mas no próprio sentido de, em alguns produtos que a gente vende, eles serem o público que compra o produto. Entendi. Ok. Também, então, pronto. Eu não tinha essa visão do nível dessas empresas que vocês poderiam ter essa interface. Olha, legal, isso, tá vendo? Não só a prefeitura, ou o governador, ou as secretarias podem ser, como eu tinha comentado, terceiro setor, empresa privada, e etc. e tal. Então, é muito importante, se vocês quiserem depois, a gente pode marcar uma outra data para a gente conversar um pouquinho. Eu tenho um itemzinho que eu trabalho eu dou uma disciplina para a graduação, chamada de gestão de crise. E lá eu faço mapeamento de stakeholder e trago um diagrama de Gauss, a curva de Gauss. E eu falo da anticurva de Gauss, que mostra muito essa coisa do público. É uma coisa muito rápida, a gente gasta também mais ou menos uns 40 minutos de bate-papo. Se vocês quiserem, depois a gente marca para a gente conversar um pouquinho sobre a anticurva de Gauss, que eu acho que vai ajudar também a chegar um pouco mais de público, que é legal, tá? E uma outra coisa importante é vocês serem público. Mais do que buscar o público, esse público precisa saber que vocês existem. Então, tem que ter um potencial de mídia, de divulgação, de network, de netweaving. Vocês precisam aparecer, fazer a publicização de quem vocês são, como pessoas, componentes da empresa júnior da Fundação João Pinheiro, os conceitos dessa empresa júnior, o que vocês podem oferecer, os porquês, os comos e os o quês, né? Então, é importante vocês serem público também, para que as pessoas possam pensar, na hora que tiverem que contratar alguém, contratar vocês.
Planejando a apresentação, tá? Você pode planejar onde e quando abordar o investidor, o cliente ou o público, tá? Isso pensando que você já mapeou, e eu já disse para vocês que vocês podem ter um pitch genérico, ok, super válido, é prático, mas vocês podem ter vários pitches mapeados. Para o prefeito de Montes Claros, ou então para a região norte, para a região oeste, para a região centro-oeste, para sul, para sudoeste, leste, divide, mapeia o estado em regiões e pode fazer pitches conforme as qualificações, as características geográficas, humanas, demográficas e IDH. Vocês podem fazer uma análise por regiões intermediárias também. E mapear e fazer outros pitches, tá? Mas não, o mais importante é que você tenha uma oratória pronta para os encontros furtivos. Porque pode acontecer sem você programar. De você passar na sua frente, no supermercado, o governador, e você precisa vender um trem para o governo de Minas. Como pagar os salários em dia? Coitada do Zema. Mas, enfim. Então, você pode encontrar com o seu público de uma maneira assim, então você tem que estar pronto. Sempre pronto. Apresentação, se for em formato de apresentação, você programou, você está com uma possibilidade de fazer uma palestra para alguém, faça em poucos slides. Dependendo do tempo que você tiver, pode ampliar, mas nunca passe de 20 slides. Não é adequado. O melhor que a gente tem é o bate-papo depois. É importante você, quando você enche muito slide, não é produtivo muito slide. É uma coisa que termina cansando, as pessoas não vão prestar atenção em você. Então, o ideal é pouco slide, muito mais imagem, até que o meu, por exemplo, ele não está muito, aliás, com imagem nenhuma, mas aqui é diferenciado, porque é mais um curso, então, para vocês terem esse material aí, depois ajuda um pouco mais nos pontos. Mas o ideal é que você use muita imagem para fixar, a imagem, ela é lúdica, então ela traz, a pessoa nunca vai esquecer daquele ponto, de uma mão apontando, de uma imagem que seja mais efetiva. Isso é importante. O bate-papo com múltiplos públicos. Isso acontece nas feiras. De repente, você para num stand e você vai ter lá um grupo enorme de pessoas. E aí você tem que ter essa flexibilidade para conseguir conversar com esses múltiplos públicos. E até, de repente, com o seu público mais efetivo. Nossa, eu encontrei o cara tal que pode me contratar. Então, você tem que estar pronto, né, como eu disse, para esses encontros, mesmo quando vocês programam ir numa feira. Eu vou na feira da Associação Mineira de Municípios, lá eu tenho 100 e tantos, sei lá, 300 e tantos municípios que são associados. Quem são esses municípios? Vamos pegar os municípios. Quais regiões que eles se encontram? Divida por regiões. Que abordagens, então, genéricas, que a gente não vai poder falar com 300 municípios, mas que eu posso falar com uma boa maioria. Se eu sei que é da região tal, eu vou falar de água, outra região demanda mais questões de investimento, empreendedorismo, enfim, tenham pronto essas narrativas para esses múltiplos públicos. E vocês podem fazer pitches em vídeos e em spots para rádios. É muito legal, inclusive. Nós estamos fazendo agora, a diretoria da fundação estava fazendo uma consulta pública de passos, que era o plano diretor de passos. E nós criamos uma série de pitches que foram julgados nas rádios em passos, para as pessoas entrarem na consulta pública. Vocês podem fazer pitches super legais, de 30 segundos e até no máximo 1 minuto, para mandar para uma rádio local, né? Faz lá uma contrapartida, oferece alguma coisa, ou então, às vezes, consegue gratuitamente para colocar isso numa rádio local. Mas vocês podem colocar no Instagram de vocês, no LinkedIn é fundamental, vocês são agora empresários de área governamental, então vocês todos devem ter um LinkedIn, a empresa júnior deve ter um LinkedIn, isso é muito importante, é a mídia mais profissional que se tem, e vocês podem colocar esses vídeos e esses vídeos e esses spots nas mídias da empresa e nas mídias pessoais, replicando sempre da empresa
e compartilhando nas mídias pessoais de vocês, para fazer com que isso se amplie. E, óbvio, em qualquer lugar que vocês estiverem, se forem convidados para fazer uma palestra, sempre fazer essa abordagem e falar a que vieram, por que vieram, como vieram. É basicamente isso. Essa é a essência do pitch, é a alma de se planejar e de se conseguir um bom pitch. Mapear bem o público, ter uma oratória pronta, ter o tempo de se falar certo, no momento certo, é num elevador, é numa feira, não tem muito tempo, as conversas não são longas, então tem que ter oratória curta. Se vai ser para mídias sociais, eu também tenho que programar 30 segundos, 1 minuto. Se for para uma palestra, eu posso trabalhar até 20 minutos. Enfim, para uma reunião, até 20 minutos, para cada local, vocês terem as oratórias prontas para articular com cada público. E é isso que eu falei, esteja pronto. Pode ser que você encontre seu investidor ou seu cliente intempestivamente. Eu já tinha falado lá atrás. Trombei com ele no ônibus, no supermercado, numa feira. E você tem que estar pronto para apresentar o seu negócio, andando na rua, no elevador, numa palestra, em qualquer lugar, para responder todas as perguntas caso hajam e nunca perca uma oportunidade. Estar pronto é ter a certeza de que, pelo menos, você vai ser lembrado por aquela pessoa que você abordou. Através, principalmente, da coisa mais importante, que é passar a essência, que é passar o propósito da empresa júnior, que é o que marca. Você falar, eu vendo consultoria, a pessoa não lembra de você. Mas se você falar que eu penso em soluções para uma vida social melhor, para que a sociedade seja plena em educação, saúde e emprego, se isso é a sua causa, eu transformo municípios em sociedades felizes, por exemplo, sim, aí você vai ser lembrado de uma forma mais efetiva. Gente, era isso que eu trouxe, agora eu fico aberta aqui para as perguntas, espero que tenha contribuído de alguma forma, se vocês quiserem aproveitar para anotar meus contatos aí também, pode anotar, vou deixar um pouquinho, e eu estou à disposição. Anitta, eu tenho uma dúvida. Sim. Primeiro, agradecer, eu gostei demais, acho que é muito importante. E uma coisa que eu fico pensando é como a gente... Porque eu vejo que a seleção das palavras para a gente escolher em um pitch ou em qualquer coisa que você está promovendo, enfim, é muito importante. Você tem alguma dica de como fazer essa escolha de palavras para que gere mais impacto, para que atinja melhor essas finalidades que a gente está querendo? Sim. Primeiro, vocês têm que definir quem são esses públicos, para ajudar, inclusive, porque não adianta, você só vai ter produto se você descobrir para quem você precisa vender, entendeu? Então, por mais que você imagine que eu vou fazer uma consultoria em saúde, você tem que entender que essa pessoa, ela como é que fala? Perdi um pouco aqui, deixa eu voltar. Você tem que entender o público, porque não adianta você falar, eu tenho uma venda de uma consultoria em saúde, se você não sabe se ela precisa disso. Então, as palavras-chave, elas são moldadas a partir do negócio que você tem e a partir do que você pode vender para alguém. Aí vocês vão sentar, definido o que vocês fazem na empresa júnior e para quem vocês vão vender, vocês sabem o que elas precisam. E essas palavras-chave vão vir daí. E aí é feito um brainstorming. Então, vou dar um exemplo prático. Quando você fala em políticas públicas pode ser para saúde, para educação, para empreendedorismo, para segurança. Então, se essas podem ser palavras-chave. Saúde, educação, empreendedorismo. Ou então, vocês, a partir dessas palavras, criarem palavras que são mais emotivas, igual eu falei naquele momento ali. Segurança para uma sociedade mais feliz. Isso que vocês têm que construir, através dessa base de negócios que vocês têm. E de que essas pessoas podem comprar de vocês. E é uma descoberta de jogo de palavras mesmo.
não tem uma regra muito básica, não. E o melhor caminho é o brainstorming. É uma reunião entre vocês e vocês vão discutir. Vamos falar hoje só sobre saúde? E aí, mapeando saúde, mapeando as questões de saúde, mapeando as angústias de saúde, mapeando as dores, e assim vão surgindo essas palavras. É um estudo mesmo de mapeamento, e a partir dessas palavras vocês conseguem construir frases que surtem bastante efeito para vocês colocarem como mote da campanha de divulgação de vocês. Faz sentido isso? Ajuda nessa... Faz muito sentido. Uma outra coisa que eu fiquei pensando é que um curso que a gente teve há uns bons anos na empresa, acho que tem quase 3 anos, eles falaram muito sobre a questão de benefício, tipo, você expor o benefício da empresa. Isso também, tipo assim, quando a gente faz um pitch, também faz sentido a gente falar os benefícios primeiro? Sim, é o que eu chamei de vantagem competitiva. Ah, sim. Por exemplo, com quem que vocês concorrem hoje efetivamente nas políticas públicas? Vocês conhecem um concorrente efetivo seu que vai vender o mesmo serviço? Tem algumas empresas juniores, assim, que vendem também. Um exemplo, uma empresa junior, a própria fundação termina sendo um concorrente de vocês, porque elas trabalham com políticas públicas de gestão governamental, análise, plano diretor, etc. e tal, né? Não deixa de ser um concorrente. Então, vocês têm que mostrar essa vantagem competitiva. Foi um exemplo que eu dei. Nós somos monitorados pelos melhores pesquisadores de uma das maiores instituições de pesquisa e ensino do país, que é a Fundação João Pinheiro. Os nossos coordenadores são mestres, doutores e pós-doutores na área de políticas públicas. É um diferencial competitivo. O nosso custo, por sermos uma empresa júnior, é um custo inferior ao custo de empresas já formadas, empresas profissionais, entendeu? Você não precisa citar, é óbvio, o nome do seu competidor, mas você pode citar, sim, essas vantagens competitivas, que é a forma das pessoas quererem te contratar. Perfeito. Muito obrigada. Mais alguma coisa? Todo mundo caladinho. Eu gostei bastante, achei que foi bem agregador. E se sentiram falta de alguma coisa, gostariam que a gente pudesse programar alguma outra etapa. Se quiserem, a gente pode programar um pouquinho sobre públicos também. É uma visão legal de ver esse, eu chamo de diagrama de Gauss, né? Não tem esse nome, não, isso é criado por mim, né? A curva de Gauss é a curva de Gauss, eu chamo de anticurva. Mas é muito legal para a gente ter essa percepção e que é uma maneira bacana, porque eu acho que toda visão amplia. Uma coisa que vocês têm que ter em mente, que uma empresa, ela não pode parar de entender, toda hora tem que se perguntar, eu estou fazendo melhor? Eu tenho certeza de que isso que eu estou fazendo é o que todo mundo quer? Quer dizer, eu vou falar só uma coisa para vocês sobre projetos sociais, sobre essa parte do terceiro setor. Muitas ONGs, muitas ONGs, elas fazem projetos e não vão para frente, ou não conseguem que um determinado município ou comunidade aprenda a ser sustentável com o projeto que eles trouxeram. Eles falam muito, vamos fazer ações que gerem sustentabilidade. E é tão, às vezes, utópica essa sustentabilidade, porque o que acontece com muita ONG? Eu vou lá no Vale do Jequitinhonha. Se vocês tiverem oportunidade um dia de fazer algum tipo de prinagem no Vale do Jequitinhonha, não percam a oportunidade, porque é uma disrupção de município. São comunidades muito carentes e onde você vê uma capacidade absurda empreendedora, de onde a gente não imagina que há empreendedorismo. Então, é uma grande aula conhecer o Vale do Jequitinhonha. Então, uma ONG chega no Vale do Jequitinhonha e fala assim, olha, eu trouxe aqui
um projeto de tecnologia da informação, onde eu vou dar aula de computadores para todo mundo, onde todo mundo vai saber usar a internet, e onde todo mundo vai saber usar Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, e a fazer lives. Ok, e daí? O que isso agrega para essa comunidade? Um ano depois, todo mundo, o computador está desatualizado, o município não tem internet, porque a prefeitura não dá, as pessoas são pobres e não têm dinheiro para ter assinatura de internet, e o projeto social acaba, fala, mas o povo do Vale do Jequitinhonha não se empenhou, não agrega. Não agrega. Então, essa pergunta, eu estou fazendo, por isso que é importante conhecer o público. Você vai levar uma proposta de uma coisa que eles não precisam. Então, a palavra-chave, que eu acho que também é fundamental que vocês tenham, é escutar a dor do cliente. Escuta ativa. É fundamental. Porque é só assim que vocês conseguem ser diferentes. Por que você acha? Eu vou falar de uma questão aqui, que é até política, mas é só como exemplo, tá, gente? Nada de partidarismos e nada de posicionamentos, é só para vocês entenderem o poder da narrativa. Isso serve para outros grandes exemplos também. Eu vou falar do nosso presidente da República. Por que você acha que ele teve uma grande eleição em 2019? Porque ele falou exatamente o que as pessoas queriam ouvir. Ele ouviu quais eram as grandes dores do público brasileiro naquele momento. Dor 1, tristeza profunda de ter perdido um grande sonho legítimo de relação com o povo, que era o que o Partido dos Trabalhadores promovia. Sem nenhuma visão política aqui, tá, gente? Vamos falar de narrativa. Eles tiveram uma decepção, o público brasileiro. Aí ele virou e falou, e o público brasileiro virou e falou assim, eu quero segurança, eu não quero ser roubado. Peraí, gente, só vou fechar a porta, porque eu estou com uma obra aqui. Começou o barulhão. Eu quero segurança, eu não quero ser roubado, eu quero educação, eu quero emprego. Ele falou, eu vou dar segurança, eu vou te armar, ninguém vai te roubar. Ouvir a dor do cliente, você já chega com o produto pronto. Muito mais do que falar ouvir. Que é o grande caminho para os grandes homens, os grandes nomes, independente se foram bons ou ruins, são os grandes nomes, quando a gente fala que ficaram na história, como Marcos, né? De Jesus Cristo a Trump, esses grandes nomes, eles ficaram marcados porque souberam fazer narrativas coerentes com o que as pessoas queriam. É uma grande realidade para qualquer empresa. E aí? Vamos ver o que tem no chat aqui, que agora eu posso ver. Deixa eu ver se tem uma... Aqui tem umas coisas de pessoas matando saudade. Deixa eu ver aqui. Todo mundo aprovando. Para ser bem sincero, eu tinha quase conhecimento nulo sobre isso, assim, nunca tinha lido nada, nem... E até porque acabei também de entrar na empresa, então não tive muita vivência, ainda mais pandemia, né? Uhum. Mas tudo que você trouxe faz completo sentido, assim, nessa questão de você entender o que você está vendendo, para quem você está vendendo, isso é um diferencial, assim, tremendo, realmente. Achei muito, muito produtivo. Uhum. E não é trabalhoso, não é fácil, dá dor de cabeça, assim, você tem que fazer mapeamento, mas também dar resultados mais efetivos. Quanto tempo você perde, às vezes, vocês devem ter tido algum tipo de experiência na vida de vocês, que vocês tentaram alguma coisa com alguém e não deu certo. Pai e mãe, então, é batata. Lembrem de experiências familiares. Você tentou convencer a mãe ou o pai que você tinha que ir para uma determinada festa.
E foi não. Você não ouviu sabe, não prestou atenção no que na fala, na argumentação, na narrativa do seu pai, da sua mãe, e aí, a partir daí, você fez a oratória errada e levou um não. Caso de insucesso. Nossa, foi na adolescência que eu comecei a desenvolver o meu potencial argumentativo. Pois é, e é isso mesmo, né? Porque, na verdade, o que é um filho e uma mãe? Vamos voltar, porque isso é uma relação organizacional, tá? Tudo que nós vivemos são relações organizacionais. E sejam organizações públicas, privadas, familiares, terceiro setor, são todas organizações sociais. E aí, é isso, uma organização requer relacionamento. Relacionamento requer disputa. Disputa de poder, e aí tem ganho e tem perda. É isso aí. É super normal. Por isso que eu falo, é o óbvio, gente. Não tem nada que eu falei aqui que vocês realmente não conheçam. Mas é só olhar isso de uma forma menos... É só olhar para isso, na verdade. Que a gente, às vezes, esquece de olhar, entendeu? É bem simples. Só que trabalhoso, claro, né? Não é pulo do gato para nada na vida. A vida inteira a gente aprende. Eu vejo assim, essa área de vender até pouco tempo atrás ainda estava muito focada na sua apresentação, mas sem essa parte que você falou e que a Gabi comentou também, de saber o que o outro quer ouvir, né? Uhum. Mas não no sentido de simplesmente, tipo, falar o que o outro quer ouvir, mas entender o que o outro de fato quer ouvir. Aconteceu um caso quando eu fazia design, de uma pessoa que foi procurar designer porque ela morava em Montes Claros e ela queria uma lareira na sala dela. E aí, isso foi uma professora minha que me contou, e ela não entendia como que ela ia fazer uma lareira em Montes Claros, e não fazia o menor sentido aquilo. E depois ela descobriu que ela não queria uma lareira, o que ela queria era um ponto de concentração das pessoas, e essa lareira virou uma cozinha com fogão a lenha. Tipo isso. Né? E aí, tipo assim, a gente desenvolve isso muito no design, porque quando a gente escuta o cliente e escuta o usuário. E tem uma diferença muito grande de cliente para usuário, né? Então, às vezes, a gente não tem que ouvir o que ele está falando, mas entender o que ele está falando nas entrelinhas da fala, especificamente. Eu acho isso muito bacana, assim. Existem algumas estratégias que as pessoas usam, uma delas é o storytelling. Eu até escrevi um livro sobre isso, porque na minha época do meu mestrado, eu fiz um mestrado focado em storytelling, depois terminou virando um livro, vou deixar meu site aqui, no chat, aí vocês entram lá, em materiais gratuitos, vocês podem baixar o livro. Ele está em PDF lá. E o storytelling nada mais é do que contar histórias. E contar histórias, no caso, por exemplo, dessa mulher que queria uma lareira em Montes Claros, 40 graus, ela queria um lugar onde ela pudesse encontrar com pessoas, né? Então, ela usou, talvez, simbolicamente, a lareira como ponto de referência, porque ela não sabia se expressar. Quando você escuta a história do outro, isso é o mesmo processo de escutativa. Você constrói um projeto bacana para a pessoa, de uma cozinha, de encontro, você leva a política pública e o projeto de política pública certo para a prefeitura tal. Então, você consegue entender aonde a pessoa quer chegar, né? É tudo escutar, gente. E, muitas vezes, a pessoa vai te contar uma história sobre aquilo, ouça aquela história. É importantíssimo. E use essas histórias depois como cases, como referências para vocês usarem o seu diferencial. Olha como que está tudo ligado. Eu escuto a pessoa, pego a história dele, vendo para ele aquilo que ele me contou. Eu não fiz bola... as mulheres da bola de cristal fazem isso. Elas ouvem a pessoa contar a coisa e, você, o marido, não sei o quê. É isso que elas fazem, elas estão à escutativa. E tenham a escutativa, vendam para a pessoa aquilo que elas sinalizaram que elas precisam, e depois coloquem isso como referencial e potencial competitivo de vocês. O nosso potencial competitivo é levar soluções focadas, especiais para o seu município, soluções que vão realmente transformar
a sua sociedade, no ponto de vista que você disse lá, de agregar as pessoas, uma comunidade mais participativa, uma comunidade mais segura, enfim. Manda de volta. O caminho, que é muito legal. Quando a gente descobre esse caminho, você fica fascinado, aí você fica apaixonado por histórias. Fica apaixonado por histórias, que é muito legal. Então, assim, todo mundo que você vê que é um grande sucesso nas coisas que faz, são contadores de histórias. Ah, aquele cara tal, que eu assisti a palestra, se vocês assistirem aí deixa eu até pegar aqui o link aqui do vídeo do Cinec. Colocar aqui também no chat para vocês. Espera aí. Ele é um contador de histórias, o Cinec, entendeu? Então, um vídeo super legal sobre o Círculo Dourado. 5 minutinhos o vídeo, ele fala a parte exatamente da Apple, mas a empolgação que ele fala é muito legal. Então é isso, essas grandes pessoas que fazem sucesso, eles pegaram uma história legal e transformaram isso na vida deles, potencializaram. E é esse o caminho. E a prática em si de fazer o pitch, se vocês tiverem, eu acho que muito difícil, vocês vão ter dificuldade, porque hoje todo mundo tem um celular na mão, né? Não é fácil. Então, o máximo que vocês podem fazer é comprar aquela luzinha redonda agora que vem de baratinho, R$100, agora no Instagram passa o tempo todo, põe ela para o olhinho ficar brilhando, e dá para falar no vídeo. O áudio eu posso mandar para vocês um modelinho de uns alunos da escola que estão fazendo uns spots para como é que chama, gente? Um programa de extensão de rádio que eles querem criar. Então, posso até mandar para vocês o spot deles, que ficou muito bonito, a voz ficou super legal. Mas é muito simples. Isso aí não é técnica, assim, tem que fazer curso disso. Não acho necessário. O mundo mudou muito, e o mundo é menos, hoje é mais. Então, quanto mais simples, quanto mais no celular, isso aqui que a gente está fazendo, essas são as grandes sacadas do novo mundo. Uhum. Obrigada pelas indicações, Anitta. Você pode mandar tudo que você tiver. Eu acho que vai ser muito útil para todo mundo. E eu acho também, eu gostei muito da ideia do treinamento, da capacitação sobre o público que você sugeriu. Se a gente puder conversar depois para a gente combinar isso, eu acho que o pessoal vai se interessar também. E eu achei muito produtivo também. Nossa, perfeita a sua fala. Muito obrigada mesmo. De nada. Espero ter contribuído um pouco. Contribuiu demais. Que bom, fico feliz. E o que vocês precisarem a qualquer momento, o que eu puder, o que eu souber, ou alguém da assessoria de comunicação também que souber, a gente está aí para ajudar mesmo, né? Eu sempre sou ajudada, também gosto de ajudar no que eu posso. Tá bom? A mesma coisa aqui da João Pinheiro. Se precisar, assim, que a gente puder fazer, sempre fique à vontade para falar, comunicar com a gente. Com certeza. E a gente já gosta de divulgar vocês, né? Então, vocês podem fazer um planejamento de ações que vocês estão fazendo, para que a gente possa também falar um pouco de vocês, pelo menos uma vez por mês, sabe? Que é importante, porque é também uma referência da Fundação, né? Importante para que a gente faça um planejamento de divulgação forte. E eu já tinha falado até com os meninos também, que era legal a gente fazer uma campanha mesmo, né? Juntos. A gente ajuda com algum material que vocês precisem, precisar de uma arte, pode contar com a gente lá. Tá bom? Muito obrigada, Anitta, foi ótimo. Que bom que vocês gostaram. Vamos fazer todo mundo aparecer? Pra gente dar um print. Cadê o pessoal? Anitta, eu posso tirar, porque aí você aparece, viu? É verdade, então vou tirar Liga aí, pessoal, a câmera, por gentileza. Liga a câmera, vai ficar todo mundo bonito. Olha, tá vendo tanto de gente bonita que eu não estava vendo?
Obrigada, viu, gente? Mais uma vez, por ter me convidado, por ter confiado aqui em eu passar alguma coisa para vocês. É sempre gostoso, eu adoro conversar, e o que precisar, eu estou à disposição, tá? A segunda-feira eu volto para trabalhar, minhas férias terminam domingo, ai, meu Deus. Mas eu estou à disposição, tá bom? Obrigada. Tá, eu vou falar 1, 2, 3 ou eu vou tirando várias? Ah, vai tirando vários aí. Peraí, então. Vai fazendo a pose aí, gente. Só um instante. Tem que ir enviando aqui, senão não vai. Vai, todo mundo sorrindo bonitinho. Ai, tá muito lindo. Aí eu te encaminho também. Te encaminho também, viu, Anitta? Manda no meu WhatsApp. Tá bom, mando sim. Obrigada, viu, gente? Boa tarde. Se você quiser, eu mando o PowerPoint para vocês. Apesar de já estar aqui, né? Mas é bom porque aí vocês usam. Tá bom? Pode sim, por favor.